resuminho. Legal. Aí esse resuminho eu jogo pro. Aí foi. Dá Show. uns bugs. Ó, aí você tem Passou, dois cenários, passou um tá? aqui, né? Eu vou te dar duas situações. Se você usar o filtro e não tiver nenhum lead frio, que é o ID que você está filtrando, a automação vai morrer no filtro. Se você precisa que ela continue para frente, aí você usa um if em vez de filtro. Por quê? Você só passa verdadeiro os leads frios e o falso você faz o que quiser. Caso não tenha nenhum frio, aí você determina outra rota da automação. Mas caso você não puxe nenhum lead frio e usar um filtro, a automação morre exatamente no filtro, não vai passar para frente. Aí no caso o if ele passa os 7 também, né? Que eu já testei o if. E pelo que Isso, eu vi, eu exato. testei com o O if, if. ele passa os 7, mas ele só pega o primeiro valor, cara. Foi isso que aconteceu também. Como o primeiro valor não era o frio, era o quente que Não, aparecia. no caso do. Não, não, não. No caso do. Só se você estiver usando o first. No caso do if, o que acontece? O if tem duas rotas, verdadeiro ou falso. Se você estiver passando 7 itens e um for verdadeiro, vai um item para verdadeiro e 6 itens para Aí no falso. caso como é que seria aqui? Seria o mesmo. Então, eu fiz isso. Mesma coisa que o filtro. Eu lembro de ter feito, então eu fiz isso daqui, E coloque aí aí. aí tipo, Igual a Ctrl V, dá um Ctrl V aí. pera aí, tem que ser o nem sei se Não, já aí tá. mesmo, tá no lugar certo. É isso, tá, isso aí. Dá um Ctrl V e dá um executar pra você ver. Vai voltar de novo. É rapidinho. Não tem problema não. Não sei como é que tá aí na fila. Não, na sequência é o Luiz aqui, quando que finalizar isso aí. Passou? Ah, foi. Beleza, foi um pra Viu? Entendeu? mesa. Show de bola. Fechou aqui. Deixa eu ver. Aí só pra mostrar, aí como é que tá no Trello, né? Configurei o Trello aqui, bonitinho. Aí eu tô fazendo dois, né? Aí eu fiz área de trabalho, eu fiz um pessoal e um da empresa aqui. Aí esse aqui é o de lead, esse aqui é de cliente, né? Aí de lead, o que eu fiz? Eu fiz uns testes, né? Testando, até chegar no. Acho que eu criei mais dois aqui. Tá, mas qual é o que eu criei? Não, não é esse. O que eu criei que realmente está configurado. Esse daqui. Aí como é que funciona? Ele passa, pega as informações do lead. Aqui o título é o nome e o telefone, né? Só que esse aqui veio o telefone vazio e ficou 0. Aí ele etiqueta, a primeira etiqueta é frio. Aí na descrição ele pega as informações resumidas. Pega de dedo card, eu passei dedo card porque eu estou usando uma automação que é para resumo de reunião, né? Aí nesse resumo de reunião eu uso o Firefly, só que o meu Firefly ele não tá passando informação tipo participante nem e-mail. Aí eu falei, eu vou ter que passar, pedir no meio do fluxo, pedir para enviar uma informação que identifique o card. Aí por isso que eu falei, eu vou aproveitar e colocar logo essa informação no card Boa. para quando for já a pessoa já saber, né? E ela mesma colocar. Uhum. Aí o LinkedIn e tal, isso aqui é aquela notinha lá. Isso daqui é o resumo depois que faz a reunião. Aí, cadê o fluxo? Acho que eu botei até o fluxo errado. Não, é esse aqui mesmo. Aqui, eu descobri que tem como botar um formulário dentro Do do e-mail. Gmail. Pera aí que eu tô ajeitando aqui o microfone. Aí passa aqui o registro, né? Eu mando aquele formato de mandar mensagem esperar pela resposta, só que a resposta é um formulário e no formulário eu peço o ID do card. Aí beleza, ele manda aí eu passo o formulário, passo o ID do card e autoriza, e ele passa a informação para identificar o card aqui. Aí ele faz o resumo da reunião, vou alterar o prompt time, que está muito grande. Era o antigo, né, quando eu não editei. E eu tô jogando no comentário. Aí o comentário é o resumo da reunião, entendeu? Aí fica aquelas informações do lead e resumo da reunião. Aí isso aqui. Tá bem legal, cara. E fechou. Deixa eu ver, acho que eu tinha uma dúvida no outro, mas aí como já tomei muito tempo, vou liberar a fila. Qualquer coisa eu pergunto de novo. Uhum. Fechou. Segui aqui com o Luiz. Pode falar aí, Luiz. Opa, estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Gabriel? Ou digitar. Se estiver falando, tá mutado. Opa, tá me ouvindo agora?
Agora, Agora eu tô ouvindo. agora foi, né? Gabriel, eu tô com uma situação aqui inédita. Vamos ver se dá pra gente encontrar uma solução. Só um minuto, vou compartilhar minha tela aqui, tá? Beleza. Ó, tá vendo minha tela? Tô vendo. Tá, então beleza. Vou contar uma historinha aqui. Esse aqui era o prompt, o prompt não, era o fluxo que eu tava usando. Tava bem legal, tava bem certinho, fazendo tudo o que tinha que fazer. Só que pelo fato do prompt estar muito, muito grande e essa clínica aqui ela ter muitas e muitas regras, ele tava alucinando. Eu já tô com o 4.1, melhorei a temperatura aqui, né? Na verdade eu zerei. E eu até estudei trocar de LLM porque para ver se dava certo, né? Mas a 4.1 comparado a custo-benefício e a janela de contexto, ela era melhor que se encaixava para mim, tá? Então não funcionou aqui, aí eu Hum, tive que partir para um segundo modelo. Peraí, beleza. Aí eu vim para esse modelo aqui, ó, aonde eu certo. coloquei um orquestrador para saber ali o que estava acontecendo, né? A, o IA principal para responder e cuidar só da parte do fechamento, ali tratando as objeções, e o agendamento, a consulta de informações, a gestão de paciente, né? Em outras tools, tirando tudo isso do prompt, tá? Funcionou bem, nos primeiros testes, mas depois deu um erro aqui que eu nunca vi na minha vida, que é esse aqui, ó. Hum, Ó, ele fala o seguinte aqui, ó. Ele está falando de uma questão de. Não vai dar para ver aqui, mas é só vou tentar hum, explicar. Ele fala de uma questão de corrompendo a memória. Ele está falando que quando chega as mensagens aqui nessa IA, a sequência de mensagens que está lá sendo salva no Postgres, ela está corrompida, ela está fora de ordem. E aí ele se perde, né? Ele fala que durante uma conversa ali, ele em algum momento ele está interrompendo a conversa e ele não está conseguindo trazer esse contexto todo e está prejudicando na hora de fazer a leitura. Com isso, a IA pediu para eu fazer um depurador aqui, né? Eu não sei, eu não entendi isso aqui, mas eu fui fazendo, né? Achei que seria uma solução. Então ele pediu para buscar a memória, aí a gente criou um sanatizador que ele vai organizar, né? O que que ele basicamente fez aqui? Ele pega a conversa, ele puxa o histórico, ele limpa o que tem, tipo, vamos supor lá que ele tem duas linhas, né? E aí na primeira linha ele tem metade da conversa e na segunda linha ele tem o restante da conversa. Então aqui ele organiza essa conversa e aí ele faz a identificação aqui se teve erro ou não, né? Para essa conferência. Se tiver erro, ele vai lá e deleta. Tem uma tratativa aqui que eu não vou saber explicar, tá? Mesmo assim, isso certo. não funcionou. Aí eu queria saber de você, se você já viu alguma coisa nesse contexto, nesse sentido, porque deixa eu pegar uma outra. Deixa eu pegar uma execução sem esse sanitizador aqui, para ver se traz ali mais informação na memória. Eu nunca vi isso aqui na minha vida, Gabriel. Eu nunca vi esse tipo de problema, cara. Eu nem Esse sabia. problema também eu nunca peguei, mas o que acontece é que você está compartilhando a mesma memória com várias IAs. Certo. Qual que é o objetivo da segunda IA que você tem ali, a Paula? A Paula é que vai responder. Ela. O orquestrador ele vai receber as informações e ele vai falar assim, ó, vai receber tipo o paciente ele quer agendar, então ele vai encaminhar aqui para tudo de agendamento. Esse outro Certo, paciente ele quer só uma informação, então ele encaminha aqui para informação. Aqui certo, a gestão ele vai fazer só quando estiver acontecendo os processos, ele vai fazer atualização ou busca de dados, né? Quando ele tiver essa resposta, ele vai devolver para a Paula. Então ele vai devolver já o que o paciente perguntou e qual é a resposta que a gente vai dar. Por exemplo, eu quero um agendamento para amanhã. Então ele vem aqui no agendamento, porque tem uma série de regras, nunca vi isso na minha vida, mas tem uma série de regras, aí ele vai, faz toda essa tratativa e devolve para a Paula, ó, o paciente ele pediu o tal horário, ele é consulta particular,
E aí você tem que falar para ele que ele tem que marcar a consulta na terça-feira, porque é o dia do agendamento da consulta particular na terça-feira. Então, por que que eu fiz isso daqui? Para dividir as atividades, para dividir o prompt, para não ficar tão Sim, pesado e para ele entender cada etapa e cada regra que ele precisava fazer. certo. Aí, A Paula, ela pode falar, pode tá, continuar. desculpa, só para finalizar, que uma coisa que você perguntou, eu não respondi. Eu até falei para pro Cloud, eu falei, ó, e se eu colocar, eu também achei que era essa questão aí da memória, Da né? memória. Eu falei, e se eu colocar uma memória para cada um e eu nomear essa memória e depois a gente fazer uma busca e unir as memórias lá para ela depois, quando ela precisar, ela entender o contexto. Vai funcionar? Ela falou, não vai funcionar. Por quê? Porque ela tá desfragmentando a sua memória. Aí eu não entendi nada. Deixa eu ver se ele, Certo. deixa eu ver se ele traz aqui. A Paula, Isso aqui é outra coisa. Pode falar, pode falar. a Paula, como é que tá o prompt dela? Ela recebe, na teoria é só para ela ler o histórico e tomar a decisão a partir dali? Ela vai receber quase que tudo pronto, né? Certo. E ela não tem um encaminhamento para os agentes. Ó, ela tem persona, tem a função, a questão de identificar o paciente, porque ela é como se fosse uma recepção que vai passar para atendente tudo que, ó, o paciente pediu isso daqui, a resposta é isso daqui. Então passa para o paciente. Aí ela vai incorporar a resposta dela e vai mandar para o paciente. Eu fiquei com receio também, porque aqui eu tentei colocar muita questão de trabalhar respostas em JSON. Mas eu perguntei para a IA também, não é Hum, isso que está atrapalhando? Está faltando alguma informação, né? E isso está gerando alguma questão? Ele falou que também não é. Falou que é a memória que está sendo desfragmentada, que está sendo corrompida, hum, desfragmentada. Ó, tá vendo? Aí aqui eu tenho as etapas. É como se fosse assim, ó. A Paula, ela vai fazer a parte de execução, mas quem vai pensar nas coisas que tem que fazer é o orquestrador. tá. Tem dois cenários ali. Esse prompt realmente está bem grande, dá para ver, Sim. tá? Eu acredito que tem muita coisa aí que daria para distribuir para o fluxo. Eu acho que você já pensou nessa possibilidade também. Muita coisa aí de regra dá para distribuir por fluxo, por exemplo. Tem muita condicional, principalmente cidadão de datas, dá para você colocar condicionais de if, ou alguma code, ou algum subagente, tipo assim, não uma tool de agente, mas um subworkflow com outro agente fazendo algum processo para você. Ou até mesmo, já que você tem vários subagentes aí, você tem um orquestrador que faz muita coisa, tu pode literalmente entregar muita coisa mastigada, que é o que você já está fazendo, e provavelmente tem muita coisa que o orquestrador passa para a Paula que você está só repetindo no prompt para ela pensar por conta. Eu fiz esse Então, trabalho. Eu fiz esse trabalho, Gabriel, de não ficar repetitivo. cara, mas ainda é muita condicional na Paula que está ali dentro. Ela Ó, está lidando com muita coisa. Você já tem uma agente de agendamento, só que tem isso. coisa sobre agendamento ali ainda nela. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deu Deixa eu para ver. ver por cima que você tem coisa de dia nas regras ali. Sobre dia da semana, sobre horário de atendimento. Acho que esse é o horário da Aí, ó, aí, clínica. realmente ele. Esse é o horário do consultório. Porque, ó, quando ela vai, quer ver, ó? Ela não tem a questão da tratativa do agendamento, quer ver? Deixa eu pegar. Preferências de dia. Aí, ó. Agendamento de consulta, tá bem ali? Isso tá aqui, ó. Isso aqui é só o resumo, viu, do agendamento. Não, então, mas tipo assim, ela não precisa tratar sobre agendamento. Porque você já tem uma IA só para isso. Basicamente, isso aí que eu quis dizer. Você fala então para reduzir mais ainda isso aqui, pegar só o essencial, porque é exatamente isso. Ela precisa ter a regra do que ela tem que devolver, tipo assim, ela tem que saber que tem que ter a pergunta do dia e período. é, Basicamente essas regras aqui, ó, do 1 ao 8, e o restante aqui são só exemplos, né? Deixa eu ver essas regras aí, dá um zoom ali. Não precisa dar zoom não, quer dizer, só vai lá. Só vai lá na parte da regra.
Na regra, aqui em cima. Em cima. Isso, em cima um pouco. Aí, pronto, aí. Você prefere amanhã à tarde? Se informar só. Ó, antes de enviar pro orquestrador, ela não vai enviar nada pro orquestrador, ela só recebe do orquestrador, basicamente. Uma segunda regra aí. Ah, tá. Se ele só informar o período, pergunte qual dia, se informar só o dia. Isso aí fica redundante. Você pode falar, tipo assim, não prossiga sem dia e período, entendeu? Para ela insistir nisso. Como você tá usando o modelo inteligente, eles já vão entender. Receba o horário do orquestrador. Ela não precisa saber que ela vai receber. Tipo, não, essa regra, por exemplo, receba os horários do orquestrador via JSON, é desnecessária, porque ela já está recebendo. Entendeu? Não precisa Certo. falar receba, ela já vai receber. Nunca invente horários, beleza, isso aí é válido. Ofereça exatamente duas opções válidas, tá redundante já. Use qual desses fica melhor para você. Tipo assim, tem muita coisa que dá. Esse projeto, Luiz, é, isso aí é uma coisa que a gente precisaria analisar com calma, porque tem muita coisa aí que daria para otimizar, Nossa, muita tem um monte mesmo, de regra, cara. para fazer funcionar. Então, tipo assim, eu peguei já um projeto com muita regra assim. Então, tanto que o dos médicos é assim. Tem muita coisa mesmo que dá para otimizar, porque você já tem vários agentes aí fazendo, você já recebe muita coisa mastigada e daria para tratar aí. Muita coisa mesmo, muita coisa. Isso eu Entendi. tenho certeza. Só que assim, o tempo do plantão aqui não é suficiente pra gente fazer isso aí, Não, beleza. infelizmente. Mas assim, mas pensa bem, porque tem muita coisa que dá para ser tratada que às vezes a IA não precisa saber da informação. E, ó, exemplo, nessa parte do fluxo C. Se a medicação for prescrita pelo Dr. Ricardo, é para encaminhar via transferir atendimento. Se não for prescrita, é para agendar uma nova consulta. Isso aí são regras, tipo assim, isso aí tem que ter na IA. Por exemplo, regras de médico, coisa nesse sentido. É, vai para cima. Se você não se importar e quiser mandar isso aí para mim em algum arquivo, em um Word, sei lá, para eu dar uma analisada por cima, eu vou te dar uns exemplos, só para você ter um caminho. Tá. Não, beleza, Que beleza. eu Mas consigo, eu entendi a essência. Eu entendi a essência. Eu vou até dar uma, entendeu? eu vou até dar uma refinada aqui, né, então, nessa questão dos prompts, porque realmente tem coisa que eu tô vendo aqui que eu não tinha visto que estava tão redundante. Faz sentido. Beleza. Não sei, tipo assim, se você não se importar, porque aqui não tem ninguém na fila, por enquanto. Aí eu poderia, tipo, analisar igual eu já fiz antes, analisar um documento e para você ver a diferença que teria no prompt. Mando sim. Mando, pra mim não tem problema não. Então, coloca no Word aí e compartilha com o meu e-mail. Ou manda Agora, peraí. isso, compartilha com esse e-mail aqui, que eu mandei aqui no chat. Tá, peraí. Cara, posso fazer um comentário aqui? Pode falar, Thiago. Na verdade, uma dúvida, né? Um questionamento. Não existe uma possibilidade, cara, da IA ela ter um raciocínio mais longo? Porque, pelo que eu percebi, cara, a IA ela prioriza muito a velocidade do retorno. Então, eu vejo que você tem um prompt muito extenso. Eu vejo que às vezes, dependendo da entrada, ela busca por blocos dentro do prompt. Ela parece que não faz uma análise inteira dentro do prompt. Então, às vezes, um raciocínio dela que é sei lá, de milissegundos, cara, se ela raciocinar um pouco mais, tipo, mais 3 segundos, não vai fazer a diferença no retorno ali, né? Eu sei que tem o Node Sim, Think lá, né? Eu já testei o Think. Só que nem sempre ela chama esse Think aí. Então, tipo, cara, às vezes 5 segundos a mais, mas que ela consiga analisar tudo prompt, entender tudo e dar um retorno, né? E aí é um questionamento, assim, aham. que é algo Não, que eu nunca entendi. vi, eu nunca Isso entendeu? tem a ver com o modelo da IA também. O Luiz, ele tá usando o 4.1. O que que eu recomendaria? Utilizar o 5.4. Por quê? O 5.4, ele já tem. Isso aí foi um comentário que ele mesmo já fez antes. Beleza, eu vou abrir aqui, Luiz. Pode fechar a tela aí que eu já vou até mostrar o que eu tô explicando aqui pro Thiago. Eu vou compartilhar aqui já. Cadê? Que é o seguinte. Deixa eu abrir esse documento aqui.
E esse prompt aí é o reduzido, hein? Fechou, de boa. Aqui, ó, o 5.4 já tem um processamento de pensamento. Então, assim, ele já é bem mais inteligente que o 4.1. Então, essa parte de raciocinar, ele já é um pouco mais lento, porque ele pensa mais já, realmente, do que o 4.1. Cara, o custo não é tão diferente, tá? Compensa utilizar o 5.4. Se você pensa em usar o modelo 4.1, compensa você ir pro Eu só não usei 5.4. ele, O Gabriel, por import- causa da janela de contexto. Ele é a Mas a janela 400. dele é grande. Talvez você tava olhando o 5.1, que é Ah, pode diferente. ser, não tinha O visto isso aí 5.1 tem a diretinho. janela bem menor. É O isso mesmo. 5.4, ele tá tendo o melhor modelo hoje em dia. Até pela questão. Lógico, o 5.1 é mais barato que o 4 e que o 4.1 também, ó. Tá Sim. vendo? É, comparando Mas, 4.1. A referência é 4.1. exato. Até uma questão de máximo de tempo de resposta por minuto, o, ele acaba sendo melhor, 5.4, por conta disso, ó. Esse aqui é o tempo por minuto, ó, TPM, tempo por minuto. Então, tipo assim, a capacidade de token dele por minuto. Então, tipo assim, ele consegue processar 500 mil tokens a cada minuto, enquanto o 4.1 é, tipo, muitas vezes menor, tá vendo? Mais de 10 vezes menor a capacidade dele. E para o seu prompt, que é grande, se 5 pessoas mandam mensagem ao mesmo tempo, é capaz da IA travar para alguém, por conta dessa janela pequena de 30 mil que o 4.1 tem. Entendeu? Então, isso aqui é outra coisa que você tem que levar em consideração também, tá? Sempre esse tempo por minuto aqui de processamento. Senão ele vai falar para você aguardar tantos segundos antes de ir pro próximo. Enfim, detalhe, de IA que tem influência. Vou até Mas, trocar já. na parte do teu prompt, Cara, deixa eu só é tirar uma aqui, dúvida rapidinho que me veio hum, aqui. É o fato do, não do tá tão estar grande. compartilhando várias janelas de várias memórias, né? Ele tá compartilhando memória ou Sim, modelo? Tá compartilhando a memória, né? memória. Meio que não Sim, infla a janela de contexto, não? E pode fazer a IA alucinar em algum momento? pode. Isso aí aumenta mais, tipo assim, consequentemente, se tem só uma IA usando uma memória, sei lá, ela consumiu 20 contextos, mas se tem mais 5 IA, vai virar 100. Então, consequentemente, fica grande. Então, a IA da Paula vai ter que ler 100 em vez de ler só 20, É, eu tô por usando ter a mesma 5 lá, memória. tá? Nesse problema aí, ela falou, ela recomendou Uhum. que eu utilizasse tipo 15, 10, 20. Eu falei, não, vou usar o extremo. Até porque tudo que a gente faz, a gente salva lá no Supabase, né? Sim, Então, aham, tá lá, as, sim. as conversas vão pra lá. Boa, Uma show. outra Cara, dúvida, teu cara. prompt. Só outra Hum. dúvida que me veio. O que é esse sanitizador, cara? Nessa palavra eu conheço uma palavra nova no meu dicionário. O que esse código faz? Ele É limpa. pra deixar mais são. Tipo assim, sanitizar é uma palavra, tipo assim, deixar ele consciente, basicamente. Tá Mas, trazendo sanidade, vamos mas dizer no assim, caso de um por jeito dentro, bem, por bem alto, você bruto. chegou a ver, Luiz? Chegou a pedir o Claudio explicar o que tá fazendo? Ele Sim, tá ele estava diminuindo? organizando. Ah, Ele estava identificando tudo que foi conversado. E se tivesse alguma divergência, alguma quebra na memória, ele organizava. entendi, agora entendi. Show. Isso aí é ruim porque você depende de uma IA para manipular o histórico original também. Isso pode acabar atrapalhando um pouco, às vezes. Porque, tipo assim, se ela acha que o contexto está correto, ela pode mudar. Então, você fica à mercê dessa IA aí, do código, na verdade, né? Para analisar também. Mas, assim, cara, teu prompt não tá tão extenso quanto eu pensei que ele ia estar. Eu tenho prompts maiores que isso aqui. Tem prompt de mais de 5 mil tokens para cliente que funciona, tá? Quer ver? Mas Ô, ainda tem Gabriel, coisa aqui que. Hum, eu vou te mandar. Não, não, vai aí, segue aí. Eu ia te mandar o prompt original para você ver. Esse prompt ele estava funcionando bem, só que ele estava alucinando. Ele estava fazendo tudo o que precisava fazer, só que assim, a gente pegava 4 atendimentos. Em cada atendimento, ele fazia uma coisa errada, sendo que em outros ele fazia certo. Então isso ficou claro para mim que estava alucinando, né? Porque ele fazia certo em um e errava alguma coisinha. No outro, mas aí eu entendi que era porque estava bem grande mesmo. uhum. Cara, tem um negócio aqui. Isso aqui pode dar conflito com o horário da clínica, tá? Isso aqui é um problema que o Thiago passou, por exemplo. Disponibilidade 24 horas, só que a clínica só atende horário específico. A IA não precisa saber que ela atende 24 horas, porque se mandar mensagem ela vai atender. Isso aqui pode ser perigoso dela falar e mandar o cara, igual aconteceu com o Thiago, mandar o cara lá no horário que não tem, tá fechado, entendeu? Isso pode dar conflito no prompt. É uma regra simples, mas é um detalhezinho, tá? Pra observar.
ela é disponível 24 horas. Você não tá barrando no fluxo, ela não precisa saber, ela vai atender, independente. O que é importante é ela respeitar o atendimento da clínica, que é de segunda a sexta em horários específicos, que você tem regra aqui já. Mas é só um detalhe de confusão da IA que pode ser coisa de alucinação, tá? É você recebe informações processadas pelo orquestrador e transforma as informações em atendimento humano e acolhedor. Você não busca dados, você recebe tudo pronto. Sua função é, beleza, acolher o paciente, conduzir a conversa, coletando o nome. Então ela vai fazer, beleza, ela vai fazer a triagem aqui. Toda interação deve ter um desfecho, dúvida resolvida, beleza. Essa parte da função, ó, isso aqui tudo que você está explicando, você conseguiria condensar porque você já recebe um JSON pronto. Então, tipo assim, ó, exatamente, ó, como você recebe as informações? Você vai receber um JSON. Ela vai receber isso aqui. Isso aqui, Uma dúvida que me tu veio aí, não cara. precisa. É nesse ponto aí Oi. mesmo. No caso, ele tá recebendo já esse JSON de. Eu pensei que aqui ele tava pedindo para gerar esse JSON, mas no caso ele tá recebendo Não, já ele de tá outro. recebendo, Ele tá exato. meio que Aí isso que eu vou. reforçando. Isso não é meio redundante? Exato, exatamente. Por quê? Isso aqui tu envia no user message. Tu não precisa falar que ela vai receber nesse formato, ela já tá recebendo. Então, isso aqui, você pode fazer o seguinte: tu vai tirar isso aqui porque você já vai receber no user message, tá? Basicamente, você vai tirar isso aqui. Ou deixa eu Gabriel, até deixar isso aqui. coloca outra cor Oi. aí pra mim. Coloca em vermelho, por favor. Tá, beleza. Se não for pedir Uhum. muito. Eu vou tirar isso aqui. Eu vou deixar vermelho, só para você ter uma noção. Basicamente, isso aqui é os dados que você recebe. Então, tipo assim, paciente, se o tipo, se é novo retorno, beleza. O que que você pode fazer? Na função, você coloca o seguinte. E você tem essa parte de identificação também, entendeu? Ó, ele já verifica, não precisa, paciente novo, colete dados normalmente, é retorno, complemente de forma, não peça dados que já existem no sistema, use dados. Tudo isso aqui dá para, tipo assim, fazer dois cenários diferentes. Você pode fazer o seguinte, exemplo, tá? Eu vou adicionar aqui. Você pode colocar, eu vou mudar a cor também, só para você ter uma noção. Mas você pode colocar algo como paciente. Na verdade, dentro de identificação do paciente, você vai. É basicamente isso aqui que você fez, tá? Isso aqui que você fez, só que de um jeito mais organizado para IA entender melhor. Que, tipo assim, resumindo, se o paciente for novo, você fala, vá para a etapa de atendimento. Pronto. Não precisa falar qual é, tipo assim, vai para etapa tal. Que é a etapa aqui que você tem, que é essa etapa aqui, ó. Cadê? Ah, aqui, ó. Pronto, vai para etapa 1 de saudação. Beleza, show. Por quê? E se não for, se já for retorno, você fala para ele ir para outra etapa, que você deve tratar a galera que já é paciente aqui, por exemplo. Quando você fala para ele não coletar dados que já existem, quais dados? Aí você tem que passar os dados já existentes. Então, tipo É porque assim, ele faz uma se busca ele já. lá no. Ele faz uma busca no Node gestão de paciente para ele não ficar perguntando. Tipo, eu já tenho ele aqui, já é um paciente de retorno. Eu já tenho os dados que ele coleta, no caso aí eu acho que é o convênio, Isso fica no Supabase ou no Sheets? Supabase. Então passa no prompt. Então, tipo assim, dado retorno, tu coloca aqui dados do lead, entendeu? E meio que, tipo assim, se tiver vazio, você pede pra ela coletar. Na verdade, ela vai olhar essa regra novo e retorno. Se for retorno, tu pega aqui na parte de retorno e coloca dados lead. Passa, tipo assim, poupa a IA de consultar tu o máximo que você conseguir. Porque senão pode ser algum momento que ela não consulte e atrapalhe seu atendimento. Mas essa parte aqui você entendeu, é mais para dar essa orientação. Resumindo, essa parte aqui de dados, você não precisa ficar redundante falando o que que ela vai fazer. Então, tipo assim, o que que ela tem que fazer? Ó, identificar a demanda. Pergunta ao paciente de forma o que que ele precisa. Campo a São Paulo, beleza. Peça as informações, responda diretamente. Ah, tá, entendi. Isso aqui o orquestrador vai falar o que que ele tem que fazer e vai fazer, beleza. Show. Entendi agora o que que ele vai estar Na fazendo. verdade, o orquestrador tu vai entregar isso aí para ela, né? Sim, então, tipo assim, o que que você vai fazer? Responde, ela vai seguir de acordo com isso. Se o orquestrador mandar transferir, ela só vai transferir. Esse é o objetivo dela. Isso. Então, assim, se o objetivo principal dela for esse,
Cara, basicamente tudo isso, muita coisa aqui você nem precisa passar pra ela focar nisso, entendeu? Basicamente. Mas aqui, cadê? Regras é show, regras são regras, né? Beleza. É, Regra de ouro. e eu já tentei Você não tirar isso possui daí do prompt, tentei colocar até. Eu tô até testando com outra IA aqui, porque essas regras tem coisa que às vezes ele conflita com FAQ institucional, mas é porque a gente não estava fazendo. Então eu estava Sim. até. Eu coloquei um modelo aqui para testar, que eu coloquei regras de atendimento. Então toda vez que ela vai fazer Aham. uma resposta, ela vai nesse documento, ela verifica e aí depois ela vai. Essa questão de não consultar tu, eu tenho sempre uma dúvida, Gabriel, porque preocupado com o prompt ficar muito pesado e ela ficar alucinando, eu tenho tentado tirar dela, sabe? Eu tenho tentado tirar algumas coisas dela para ver se ela desempenha melhor. Uhum. Entendi. Aqui, tu não precisa falar a tools que ela tem, porque ela já vai, você já tá pedindo para ela executar na hora da ação que ela precisa. Não precisa colocar isso aqui também. Isso aqui está dando conflito com a orientação de identificação. Por quê? Você já está falando, é aquilo que eu tinha orientado. Se o paciente for novo, vá para uma sessão específica. Se for retorno, vai para outra sessão. Se você já orientou aqui, você não precisa identificar aqui, pedir para ela identificar se é novo. Porque ela fica dando meia volta no prompt dela para tentar identificar se ele é ou Então, não. então eu posso Porque ele deixar vai tudo receber no user message. então eu posso deixar tudo em etapa que fica mais claro para ela, né? Exato. Então, tipo assim, se for novo, segue um fluxo específico. Se for retorno, segue outro. Não precisa ficar pedindo para ela identificar isso aqui o tempo todo. Você pode remover isso aqui. Identificação da demanda. Identificar. Se o paciente diz algo como agendar, marcar, beleza, né? Exemplo, quero marcar com tipo de atendimento. Show. Cara, isso aqui fica sobrecarregado para IA também. Aqui você está falando, na verdade, ó, que é basicamente o seguinte. Matriz de roteamento, tá. Cadê? Se ele quiser basicamente agendar, vai para etapa 3, que deve ser de agendamento. Se ele quer. Ah, tá, entendi. Se ele quer reagendar a etapa 4, se ele quer cancelar a etapa 4 também. Isso aqui tudo você pode diminuir muitas coisas. Tipo assim, basicamente, isso aqui eu vou colocar para você remover também, tá? Porque isso aqui você pode resumir para IA. Cara, é IA inteligente. Então você pode colocar. Eu vou aqui adicionar agora em verde. Matriz aqui, ó. Então, se vou colocar dentro para ficar melhor para você entender. Então, de Colocar dentro não, acordo, hein? Ó, lá ele, hein? de acordo com o objetivo do lead, siga para a etapa correta. Então, eu vou colocar assim: se ele deseja agendar, tu fala, vá para a etapa 3. Reagendar ou cancelar, desmarcar, né? Enfim, você coloca aqui, vá para a etapa 4. Beleza, a outra etapa aqui você tem, ó, exame, resultado, enviar exame, seguir o fluxo B da etapa 4. Aqui, ó, é o fluxo E da etapa 4. Aqui é o fluxo C da etapa 4. Beleza? Enfim, isso aqui tem muitas coisas que você tem, né? Então, tipo assim, a etapa 4 trata sobre preferência do dia e agendamento. Mas você tem o agendamento da consulta, envio de. Então, tipo assim, já misturou as funções aqui, basicamente. É porque, tipo assim, você tem a etapa 4 que é sobre o agendamento, resumindo. Só que aqui você tem uma sequência para poder agendar. Então, para poder agendar, primeiro você vai escolher o dia. Então, tipo assim, pede para ele passar o dia e horário que ele quer. Depois pede para ele enviar o exame, caso tenha. E depois. Beleza, é isso. É isso que você precisa fazer. Entendeu? Então, tipo assim, na parte de agendamento, você só precisa orientar ela para ela, tipo assim, ele só precisa. Isso aqui tudo também, ó. Essa parte aqui você pode substituir também, que é basicamente vai virar isso aqui, ó. Agendamento. Isso aqui vai virar exatamente isso aqui que você tem, ó. Então, primeiro, pergunte o dia da semana e período da manhã ou tarde que o lead deseja agendar.
Ele vai pedir horário ou não? E você vai dar o horário para ele porque ele vai consultar o horário, né? Mas você já recebe o horário do orquestrador, na verdade. Isso aqui você já não recebe do orquestrador no fluxo que você está atualmente? Porque assim, ó, aí já tá dando um conflito de funções de IA. Por quê? Se você está agendando, você tem a tool de agendamento pelo orquestrador, ele deveria te passar já quais são os horários que tem disponível. Aqui, ó. Só que aí, tipo assim, eu sei que, tipo assim, vai voltar para o orquestrador em algum momento, aí só quando precisar o orquestrador vai te passar. Mas você tá pedindo para a IA da Paula perguntar isso aqui. Beleza, ela vai perguntar porque é o orquestrador que vai buscar e te informar. Isso aqui ficaria melhor um sub-workflow. Te falando a verdade, se você otimiza bem, Luiz, esse prompt aqui, para evitar redundância, se você conseguir otimizar e distribuir muita coisa que você consegue aqui pro fluxo, eu sei que é muita regra, tem muita coisa aqui que, tipo assim, isso aqui devia estar uns 7, 8 mil tokens que tu jogou no orquestrador, que não precisaria estar na Paula. Mas se você Joguei no consegue, orquestrador e joguei no exato, agendamento nos ainda. outros, sim. Mas assim, de verdade, eu acho que tem muita coisa que você conseguiria deixar para Remover. uma IA só fazer. Porque assim, No primeiro modelo que você tem, porque assim, exatamente ó, o. Pode falar. aquilo que você trouxe aí agora ficou mais claro. Ela não precisa. Seria legal se ela ficasse, se ela soubesse as regras para em algum momento que ela recebeu algo errado ela devolver. Só que como a IA é inteligente, a gente tem que imaginar que sempre ela vai entregar certo. E ela não tem que ficar validando isso, Uhum. né? Então o orquestrador tem que pedir certo, a IA de agendamento tem que seguir todas as regras e entregar certo, e ela tem que receber certo, ela não tem que ficar analisando, ela tem que receber o que teve de E fazer. resposta e falar assim, ó, eu preciso pegar essa resposta aqui e transformar na forma que eu tenho que atender, na forma que eu tenho de personalidade para só responder. É isso que eu estou Uhum. enxergando aí. Você quer ver uma outra coisa? Isso aqui, cara. Isso aqui de satisfação, coloca na hora que transferiu o atendimento. Em vez de deixar para a IA fazer isso, quando você transferir, passou pelo Superflow de transferência, manda lá a pesquisa já. Manda isso aqui manualmente, o texto fixo, antes de encerrar, a pessoa vai responder pronto. Tu coletou, entendeu? Certo. Isso aqui, tipo assim, se você quiser. Tipo assim, tu consegue colocar isso aqui fora, basicamente, tá? Isso aqui você consegue colocar fora. Se você quiser automatizar. Você joga isso aqui para alguma planilha? Eu jogo lá no. Eu jogo lá No Sheets. não, no Supabase, porque eu vou montar um painel, um dashboard, com todos esses A dados. IA joga pro Supabase? Ela joga. Não, beleza, show. Então, show. Tá, se Você ela tá pensou em jogando, fazer beleza. isso aí conforme, ô Luiz? Ou você quer que a IA realmente Não, peça você? eu quero que ela faça, porque se ela funcionasse do jeito que a gente está conversando aí, isso daí para ela fazer não sei, seria só mais uma etapa. E é bem simples. Então, eu acho que dá para ela fazer. Fazer por fora vai complicar mais o processo, sabe? Ela tá Uhum, atendendo, terminou de atender, agendou, uhum. ela já vai lá e manda. Mas eu fiquei em dúvida, tipo, Tá? essa pesquisa de satisfação, pós-agendamento, ela já manda a pesquisa de satisfação ou depois No que já final da fez a conversa. consulta? No final da conversa, agendou, seu agendamento foi realizado com sucesso. Obrigado, tal. Antes de terminar, eu tenho uma perguntinha para te fazer. Como é que foi meu atendimento? Ah, para avaliar o atendimento, É, entendi. é isso. Isso, exato. Uhum. E você quer para avaliar Isso a aqui, consulta. isso aqui tem dois cenários. Tipo assim, tu pode deixar nela, se você resolver bem, ela vai fazer isso aqui no final, tá? Não tem problema nenhum. Mas tu conseguiria passar isso aqui pra outra IA. Então, tipo assim, na hora que tu transfere, você muda o status para humano? Sim, Então, perfeito. É, transferiu, manda isso aqui manualmente. Se a pessoa responder, ela vai mandar uma mensagem respondendo. Vai passar pelo seu fluxo de novo. Se você tiver, por exemplo, uma condicional lá, um if que identificou que ele está com atendimento humano, antes de só parar e não jogar para IA, porque você para, né? Ele morre e não vai para IA. É só isso que faz o acredite seu fluxo. Tu vê se ele agendou. Ou tu vê alguma outra coisa, enfim, tipo assim, vê se ele. Para você para jogar para outra IA, que só vai coletar a resposta e jogar no Cheats. o que eu Então é pensei, basicamente o que eu pensei esse era, aqui, ó. o que eu pensei era Ah, exatamente isso. Era tipo ter um botão ali no painel
que ele disparava a pesquisa, ela respondia e morria, sabe? Exato. Ó, Só aqui que eu, tá a só que Paula. eu fico com medo de deixar muito na mão da atendente, uma coisa assim de atendimento, né? Porque a ideia é tirar todo o atendimento da secretária. E aí deixar Sim, sim. qualquer tipo de ação para ela fazer e ela Aham, não pra IA. fazer, não fazer e aí fica falha. Então, assim, o que eu pudesse trazer máximo para a IA fazer, eu gostaria. Sim, porque assim, ó, a Paula, quando encerrar, ela vai transferir. Ela transfere. Não, na verdade, Transfere. assim, ó, ela só vai transferir quando tiver alguma situação, mas a ideia é ela iniciar o atendimento e finalizar. Quando ela agenda, ela transfere no final. Não, não transfere. Agendou, encerrou, Tá. acabou. Acabou o atendimento. Ah, então ela não para o atendimento para humano. Não, não, ela para se o humano intervir. O from me lá. O humano interviu, ela vai parar. Beleza. Ou ele tá tipo, eu tô vendo que ela tá fazendo alguma coisa errada, né? Porque eu tô com outra implantada e a gente tá 2 semanas fazendo as otimizações, né? Então eu fui lá e falei, ó, quando você quiser parar a IA, ou você manda uma Uhum, mensagem manda mensagem. ou você manda um cadeadinho. Mandou o cadeadinho, você Ah, vai travar ela. Manda o cadeadinho aberto, você vai destravar ela. beleza, tá. Mas do restante ela faz Agora eu vou te sozinha. dar uma, tá, eu vou te dar uma orientação. Isso aqui é mais uma questão de você, de realmente modelo de atendimento, tá? O ideal seria o quê? A IA fez a função dela, transfere para o humano aquele cliente. Por quê? Porque ela já fez o cara, você é como se a IA fosse a dona do negócio, ela não é. Ela é uma funcionária. Então, assim, ela agendou aquele lead, cara, ele tá agendado. Transfere o atendimento para o humano, porque depois dali vai ter muito processo que vai envolver no agendamento. O pós-agendamento envolve muita coisa. Você pode voltar aquela IA depois pro atendimento humano. Mas, tipo assim, transfere para atendimento humano, porque isso aí vai resolver bastante coisa. Vai facilitar. Ah, beleza. Tipo, dificilmente a pessoa vai mandar mais mensagem depois que agendou. Ela vai esperar o dia da agenda e vai lá na clínica e pronto. Vai fazer o agendamento dela. Vai ter um Depois lembrete, vai ela ter pode. Exato. Aí o que acontece? Depois do agendamento, ela vai entrar em contato de novo pelo número, porque vai ter mais coisas. Ela fez uma consulta, ela vai mandar mensagem de novo. Tanto que você vê se o lead é novo ou não. Então, assim, depois que você agendar, transfere o atendimento para um humano para falar, tipo assim, ó, já foi agendado, porque às vezes se tiver alguma dúvida, um humano assume a partir dali, né? Alguma dúvida sobre o consulta, alguma coisa assim. E isso aí vai te ajudar a otimizar o seu fluxo, porque, cara, transferindo para humano é uma variável que você tem no seu fluxo que vai ajudar a livrar muita coisa do seu prompt. Muitas coisas mesmo. E isso inclui satisfação de pesquisa, isso inclui, tipo assim, outras coisas também, porque você vai jogar a variável da data do agendamento. Você joga já a data do agendamento dele para sua base, né? Porque você já faz lembrete de jogo, consulta. já jogo, Exato. Então, já tipo assim, faço a leitura do quando é novo, quando é retorno. exato. Então, assim, essas variáveis que você tem no seu Supabase são a chave para otimizar o seu fluxo para facilitar todo o trabalho para sua IA. Então, você mudar um pouco do processo. E outra coisa, não importa o que você faça, Luiz, o humano ele vai ser importante ainda porque, tipo, mas é engraçado até, isso aconteceu com 2 clientes já para mim. A IA atende tudo e a secretária não estava atendendo. Então a IA fez toda a triagem, transferiu o atendimento, ela não estava atendendo. Tinha 10, 15 leads parados sem retorno da Então, secretária. mas é esse o meu A receio secretária. Não, então, de fazer a exato. transferência. Mas isso aí já é um outro ponto que eu vou te explicar com o segundo caso. Aqui, beleza, isso aí que aconteceu. A gente orientou e falou, cara, tem lead esperando atendimento, vocês não estão atendendo. A IA já fez toda a parte difícil, só tem que receber o cara de mão beijada. Segundo cenário, um advogado mandou mensagem pra mim, isso aí é cliente da Marvin. Mandou mensagem pra mim falando, cara, o fulano
Eles não estão supervisionando a conversa da IA, eles precisariam supervisionar, porque tem vezes que ela faz coisa errada, tem que ter intervenção humana. Eles só estão esperando os leads chegarem de mão beijada no agendamento. O advogado, que é o dono da advocacia, reclamou isso aí comigo. O que que ele queria? Ele propôs para eu, ele perguntou o que que seria, o que que eu achava de construir uma IA para monitorar as conversas. O foco não é esse, o foco é os advogados estavam vacilando de, tipo assim, só esperar o lead chegar lá. Mas tinha lead que não, tipo assim, por mais que a IA fizesse 10 agendamentos no dia, às vezes só 2 comparecia. Isso é falta de cuidado humano. A IA, ela tem uma função que é agendar, mas, tipo assim, tem muitos poréns ainda ali no meio. Então, beleza, o seu medo é que a secretária não faça o que ela tem que fazer. Só que o problema não é seu. A clínica não é sua, Luiz. Você, tipo assim, eu sei que você tem que garantir a melhor performance do atendimento também e tudo mais, só que tem coisas que são humanas. A IA nunca vai conseguir substituir um toque humano que a gente precisa ali. Isso parte muito de uma ideia de você também analisar como um consultor, porque você está fazendo um projeto, então a sua palavra vale muito também para você conseguir falar o que vai ser melhor. Se, tipo, se algo não está tendo resultado, é sua obrigação também como desenvolvedor você trazer uma solução melhor para o seu cliente. E uma solução maior, uma dica que eu estou te dando é o quê? Tem muita coisa que você precisa passar para a secretária fazer. Então, por exemplo, a partir do momento que agendou, deixa para ela cuidar. Porque de 100 leads que vão entrar, 10 vão agendar na margem ali de conversão. Então, antes da IA, ela teria que lidar com 100 pessoas. Agora ela só vai ter que lidar com 10. Isso também é uma coisa humana da gente relaxar. Quando uma coisa fica fácil pra gente, a gente vai se acostumando. É literalmente Entendi. tédio de possuir, porque tem uma IA fazendo tudo, para que que eu vou me esforçar? Só que isso aí, tipo assim, se você querer resolver tudo, você tá fugindo do seu escopo do projeto, sem perceber você acaba fugindo, fazendo mais coisas do que você deveria, e você também acaba dificultando mais o seu trabalho, porque são lógicas mais complexas, realmente. Eu sei um caminho para resolver bastante coisa, só que, tipo assim, você vai quebrar muita cabeça, você vai perder muito tempo tentando resolver um problema que era só você passar para a secretária, que já era uma função natural dela, porque a IA já facilitou muita coisa. Então você só precisa falar, ó, isso aí você pode ajudar a convencer falando dos trabalhos que ela tinha antes. Tipo, ó, antes você tinha que lidar com 50 pessoas, agora você só vai lidar com as pessoas que agendaram. O seu único trabalho agora é cuidar do pré-consulta dessa pessoa. Se ela tiver alguma dúvida, resolve ali, é só tirar, entendeu? Entendi. Então, é uma dica que eu dou para você se posicionar e cara, eu tenho certeza que você entende muito do processo todo desse cliente, da empresa dele, da clínica, porque quanto mais dor de cabeça você tem para tentar resolver uma função com a IA, mais você vai entendendo do negócio. Tanto que Isso. tem milhões de tratativas nesse prompt, então você é a melhor pessoa para opinar nesse tipo de situação. Às vezes vale um papo com o médico, nem Entendi. tanto diretamente com a secretária, tá? Sim, sim. Porque isso aí a gente já tentou falar com secretárias do nosso projeto lá que eu tenho de médico, não resolveu, a gente foi falar com o responsável. É, porque às vezes elas são contra, né? Elas estão ali com. Exato, exato. Mas Então, o ó, chefe delas não é você. O chefe delas é um médico. sim, Então, vale uma conversa com o médico tem mais cabeça, ele confiou em você para fazer o projeto, então ele vai respeitar a sua opinião e a sua palavra. Se você falar, você vai ter mais resultado se as fulanas fizerem só isso, ele vai orientar as fulanas a fazerem só aquilo, porque vai facilitar o seu trabalho, entendeu? não, eu entendi, entendi. Só para finalizar, eu acho válido a sua ideia, só que eu fico com um pouco de receio. Eu vou parar aqui para almoçar daqui a pouco e eu vou abrir a cabeça com relação a isso, porque assim, Não, isso aí tranquilo. eu Isso aí entendo o é só ponto de, é uma uma dica, experiência, né? porque, tipo assim, exato, experiência. Mas isso aí É, você vai sentir. Algum momento você vai escolher esse caminho também. Eu só tô dando uma dica para realmente você só pensar, não é para você seguir a risca, você vai saber o melhor caminho. Mas em algum momento você vai chegar. Isso aí eu sei, em algum momento você vai chegar nesse mesmo raciocínio que eu tenho. entendi. Isso é inevitável. É, Mas é bom é, pra você pensar um pouco também. não, boa. É porque assim, o que que eu estou pensando aqui agora, diante disso, né? Porque é lógico que a gente, até para vender, a gente fala, ó, não é para você mandar sua secretária embora, porque ela vai cuidar de outras coisas. Mas também, isso que você trouxe, acontece muito.
O fato dela ficar acomodada com a IA vai fazer, acaba que daqui a pouco, né, talvez na primeira semana não, na segunda não, mas na terceira, quarta em diante, ela vai conseguir fazer tudo sozinho. E aí até coisas que a gente meio que combinou com ela, ó, a IA vai fazer isso, depois você faz aquilo, mas assim, não chega a nada. Ela, dá uma olhada lá de vez em quando, ela não vai olhar, porque realmente ela vai ficar acomodada. E o fato da gente, só o fato da gente, ó, esse cliente aqui, ele vai entregar para você que foi agendado, que tá tudo pronto, mas é legal você, depois que ela fizer isso, você assumir, perguntando para ela se o atendimento foi tudo ok, e você fazer um registro da satisfação, até para você entender como é que foi, né, o atendimento. Então, isso que você está falando tá me trazendo essa questão de tipo. é, o trabalho em parceria, sabe? Tanto da IA quanto a secretária, para ela começar a olhar com bons olhos também e no dia a dia ela perceber, falar assim, pô, mas eu cuidava de tantas coisas, agora eu tô cuidando só dessa parte final, tá legal, tá bacana, quero melhorar ela, quero ter uma ideia. Então eu tô começando a pensar nessa dinâmica. Exato. Até porque é o seguinte, a função da IA é facilitar o nosso trabalho. Aí pensa, a pessoa, isso é natural do humano, a gente quer trabalhar menos e receber mais, isso é normal. Então, muita gente pensa que, pô, colocou uma IA, eu vou continuar recebendo a mesma coisa, trabalhar menos, agora pronto, acabou minha função de secretária. Só que as pessoas têm que pensar o seguinte: antes eu tinha mais trabalho do que eu tenho hoje. Graças a Deus tem uma IA para me ajudar, não para fazer tudo que eu tinha que fazer. É isso a questão de, tipo assim, as pessoas, isso é natural, as pessoas se acomodam e acham que a IA vai fazer tudo. Tem muita gente, ó, uma dica também que eu vou dar para vocês aqui, fugindo desse assunto um pouco, mais falando sobre a IA. Leem tudo que a IA gera para vocês. Você criou um prompt com a IA, lê o prompt todo. Você vai gastar 10 minutos lendo, mas você ia gastar 1 hora construindo. Você economizou 50. Você pediu, se você quer fazer um copyright, você quer fazer uma copy de vendas, usa a IA para gerar a copy de venda, mas leia tudo. Você ia gastar 2 horas para fazer, agora você vai gastar só 20 minutos para ler. Então, você vai. A gente acha que vai ter mais resultado usando o IA, só que às vezes pode ser um tiro no pé, tá? Porque se você só depende da IA, você vai emburrecendo, de verdade, isso é perigoso. Então a gente tem que usar a IA para ajudar o nosso trabalho. Passar isso para outras pessoas, por exemplo, passar esse nível de consciência para a secretária é mais difícil. Mas a gente, como profissional desse mercado, a gente precisa ter noção também de que a gente precisa ler, exatamente, Luiz, ler mais. A gente precisa exatamente a falta de leitura, a gente sacrificar 10 minutos para ler o que a IA respondeu, se tornam 2 horas de dor de cabeça depois. A mesma coisa, se você está usando o Vibe Coding e pedir para o cursor, você fala o que você quer, o cursor ele te dá um planejamento. Cara, lê o planejamento dele, vai ter coisa para você ajustar. Você fala, opa, nessa parte eu não quero isso. Aí, se você não lê e só manda fazer, mete bronca, Cloud Code, faz o que você me falou, que você vai fazer, tu vai ter 2 horas para resolver aquele problema, porque você poderia ter evitado falando, não faz isso, ou em vez disso, faz aquilo. Então, isso aí é só uma dica mais de processo, tá? É uma dica tanto de escopo de projeto, quanto uma dica de planejamento de projeto para vocês gastarem menos tempo tendo dor de cabeça lá na frente, porque vocês estão lendo. Eu fugi totalmente agora do seu problema da secretária lá, porque eu tô dando uma dica mais para vocês mesmo agora. Beleza? Mas vai dar certo. Daí Show, você show, show de pegou já bola. a essência pelo menos de resolver o prompt lá, você vai saber como otimizar bem. Aí amanhã a gente vai ter o plantão de novo, qualquer coisa também, no mesmo horário. Fechou, guys? Encerrar aqui Valeu, já que eu Gabriel. vou Obrigado. Valeu. partir ali. Ótimo dia para todo mundo, bom almoço e bom trabalho. Valeu.